Graça e paz, meus irmãos, estamos gravando aqui mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. E o vídeo de hoje, meus irmãos, é sobre aqueles 3 itens que os 3 sábios levam para Yeshua no momento do seu nascimento, né? Na sua Bíblia deve estar escrito Reis Magos, né? Os 3 Reis Magos, mas ali os 3 sábios, né? Seria uma tradução mais correta. E eu quero falar para você também que tudo que for falado aqui no vídeo, meus irmãos, depois você vá lá na escritura e veja se está escrito mesmo. Seja como os bereanos, né? O Rabino Shaul, também conhecido como apóstolo Paulo, né? Ele falava que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles iam lá na Torá e nos profetas para conferir se era aquilo mesmo. Então não fique só no que eu estou falando, não, vá lá e confira. Porque eu posso estar falando aqui e enganando vocês, né? Então assim, tem que ter muito cuidado, porque hoje na internet aí tem muito gente doida, maluca aí, falando um monte de coisa aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu sempre costumo falar com um pastor amigo meu, né, o pastor Kerston, que eu posso até errar em alguma coisa que eu falar aqui e lá na frente eu vou e faço um outro vídeo corrigindo aquele erro, mas ficar falando loucuras igual você vê aí pela internet nos dias de hoje é complicado. Então assim, tome muito cuidado com o que você vê na internet. Então eu falo, vai lá, verifique o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje, se tiver eu vou colocar algum título, vai ser mais ou menos os aspectos presentes nos itens, né, que os sábios deram ao menino Yeshua, mais ou menos isso. Na hora eu vou ver um título para esse vídeo. Até o momento não tem. Então vamos lá, meus irmãos, né? Essa passagem que os sábios vão lá se encontra no Evangelho de Mateus, né? Mateus 2,11. E nós vamos ver dentro da literatura rabínica, no Talmud, né? Os sábios de Israel falando sobre esses 3 itens aqui. Para você ver que é uma coisa que também está na tradição, né? E na lei oral. Porque tem a lei, né? Que é a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E tinha a Torá oral, né? Que hoje é chamada de Talmud. Essa Torá oral era passada, né, via verbal, né, para as pessoas. E mais na frente ela foi escrita, né, para não se perder, que é o Talmud. E nós vamos ver os sábios falando desses itens dentro do Talmud. Então diz aqui em Mateus 2, verso 11, diz assim: E vieram até a casa e encontraram Miriam, ou Maria, dependendo da tradução que você tem, sua mãe. E se ajoelharam perante ele, e o honraram, e abriram suas sacolas, e trouxeram a ele presentes de ouro, e incenso e mur, que em língua estrangeira é mirra. Então vocês viram aqui, né, os 3 presentes que os sábios trazem para o menino, o bebê Yeshua, né? Ouro, mirra e incenso. Agora nós vamos ver dentro do Talmud, no tratado Temurá, o que os sábios falam sobre esses 3 itens, né? Olha só que interessante, olha a conexão que tem, né, ali com aquele momento, né, do nascimento de Yeshua. Olha só: para uma mulher que acabou de parir, a mirra representa oferta queimada. O incenso representa a oferta de alimentos. E o ouro era doado para a Arca da Aliança como oferta de Achã, oferta pelo pecado involuntário, né? Às vezes a pessoa peca sem saber. E onde você vê isso aqui? Esses 3 tipos de oferta? Na Torá. Você vê lá em Êxodo 29, se não me falha a memória, em Levítico 2 e Levítico 4. Então você vê, por isso que Yeshua, meus irmãos, fala: se vocês não crerem no que Moisés escreveu, vocês não creem em mim. Porque Moisés escreveu a meu respeito. É por isso que eu sempre digo, e é até chato, repetitivo,
se você vai em alguns lugares que a pessoa manda você tirar a lei de Deus da sua vida, essa pessoa, infelizmente, está agindo no espírito do iníquo. Que é isso que o iníquo veio fazer, para tirar a lei da vida das pessoas. Porque você vê que tudo, até um simples presente que a gente lê e passa despercebido a nossos olhos, está conectado com a Torá. Esses 3 presentes simbolizam ofertas pelo pecado. Representam ofertas, né? O último ouro, que é pelo pecado involuntário. Ofertas de cheiro agradável a Deus. E quem é que representou tudo isso no seu sacrifício? Todas essas ofertas? Yeshua. Então tudo está conectado a Ele, porque Ele é a Torá viva. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Então vocês viram aqui, né, que eu acabei de ler. Vou repetir. Talmud da Babilônia. Para uma mulher que acabou de parir, a mirra representa a oferta queimada. Você vê ali, eu acho que em Êxodo 29. O incenso representa a oferta de alimentos. Acho que Levítico 2, Levítico. Levítico 2, por aí. E o ouro era doado para a Arca da Aliança como oferta, simbolizando a oferta de Achão, oferta pelo pecado involuntário. Né? Então vamos aqui, vamos continuar. Olha só, a Guemará nos ensina algo muito interessante, algo que começa a revelar os mistérios dos presentes levados a Yeshua. Ele começa afirmando que esses presentes são para mulheres que acabaram de ter filhos, algo que vem totalmente ao caso. Então associa cada um desses itens com 3 tipos de oferta que eram praticadas no templo. Olha aí, ó, a oferta queimada, Êxodo 29, a oferta de alimentos, Levítico 2, e a oferta de Achão, Levítico 4. Olha só, cada um dessas ofertas possuía uma simbologia bem específica. A oferta queimada exigia um cordeiro sem defeitos e sem manchas, o primogênito e o mais perfeito. Quem é o cordeiro primogênito e mais perfeito, meus irmãos, que as escrituras dizem? Não sou eu. Então vamos ver quem é esse cordeiro primogênito e mais perfeito? Olha aqui o que diz em Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Olha o que diz em João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Colossenses diz que ele é o primogênito de toda a criação e João, o imersor, atesta que ele é o Cordeiro de Deus. Então essa oferta queimada exigia um cordeiro sem defeitos e primogênito. Yeshua é esse cordeiro, o primogênito de toda a criação. Olha a oferta de alimentos agora. A oferta de alimentos possuía a farinha, que representa a perfeição. A ausência de fermento, que representa a ausência do pecado. E o sal, que representa o poder de purificar. Aí diz aqui em Mateus: sejam inocentes, pois vosso Pai é perfeito. Então sejam inocentes, sejam perfeitos, sejam sem pecado, sejam sem fermento, porque o fermento representa, simboliza o pecado. Agora vamos para a oferta de Racham, representada pelo ouro. Trata de uma oferta de expiação de pecado, quando os mesmos ocorrem involuntariamente. Então quer dizer, a palavra de Deus é tão extensa, tão longa, que às vezes nós, não conhecemos ela numa totalidade. E podemos até estar cometendo um pecado, sem saber que estamos cometendo aquele pecado. Então o ouro ali, trata de uma expiação, é uma simbologia, uma expiação pelos pecados. E o que acontecia ali, Um exemplo desse pecado.
Como, por exemplo, aqui, quando o homem não sabe que determinada prática o torna um pecador e descobre depois, ou que determinada atitude inocentemente o levou a quebrar algum mandamento. Nesse caso, a oferta de Achã era exigida. E olha só aqui o que diz em 1 Pedro 2,24. E ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Agora continua. Com isso podemos ver o caráter profético desses presentes. Mas o mais intrigante, meus irmãos, é que não para por aí. Olha o que os sábios dizem a respeito disso. Está aqui na Mishnah. Olha o que a Mishnah diz aqui. Mirra pela redenção da quebra dos mandamentos positivos. Ouro pela redenção da quebra dos mandamentos negativos. E incenso pela quebra da idolatria. Então, meus irmãos, todos esses três itens representam alguma coisa. Tudo está conectado com a Torá. Esses sábios conheciam a Torá muito bem. Eles sabiam que cada item desse representava e levou esses itens até o menino Yeshua, porque o menino Yeshua simboliza todos esses itens, né? Pelo pecado involuntário que você comete, Yeshua, né, fez o sacrifício, né, se entregou, né, para que nós podemos ter essa redenção, meus irmãos. Então, meus irmãos, nada é por acaso nas Escrituras. Até aquilo que você pensa que é uma coisa insignificante, né, que não tem importância nenhuma, como esses presentes que foram levados a Yeshua, você vê que tem importância sim, porque representam, né, ofertas diante do Senhor. E a maior oferta diante do Senhor foi o sacrifício de Yeshua, né? Os magos estavam levando lá, né, os sábios estavam levando lá os presentes ao menino Yeshua e falando: olha, esse menino aqui, o sacrifício que ele vai fazer lá na frente, todas essas ofertas aqui esses símbolos que contêm essas ofertas vão estar tudo representado nele. Tudo é nele agora. Por isso que vou repetir: se você não crê na Torá, você não crê em Yeshua. Se você anula a Torá, você anula Yeshua. Se você anula a Torá, sua fé é manca. Então, meus irmãos, ande de acordo com a lei e os profetas, assim como Rabino Shaul falou: eu sigo o caminho de acordo com a lei e os profetas. Então você fica com essa palavra, meus irmãos. Eu tento falar de uma maneira mais simples possível aqui, para que todos venham entender. Não sou acadêmico, só gosto da palavra de Deus e me esforço para viver o que ela diz. Então fique com essa palavra. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, né? E que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Yeshua. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.